Fala galera da Escola Mafra, alunos do curso online de teclado. Hoje o nosso tópico será treino de ouvido 2. Então essa é uma continuação da aula do treino de ouvido 1. E hoje nós vamos ver dois intervalos novos. O primeiro é o intervalo de segunda e o intervalo de sétima. Então são os intervalos um pouquinho mais difíceis da gente identificar. O intervalo de segunda, no caso aqui, a gente está fazendo uma segunda maior, que vai ser entre o Dó e o Ré. Então, na escala de Dó, o Ré está a uma distância de segunda maior. A gente não vai entrar muito no mérito da qualificação dos intervalos entre maiores, menores e justos. Por enquanto, a gente vai só focar no fato de que ele é um intervalo de segunda. Que, aliás, entre Dó e Ré é o segundo menor intervalo que existe. Então, é o intervalo de segunda maior, é o segundo menor intervalo que existe. E a gente vai ter o intervalo mais distante que existe com relação à tônica, que é um intervalo de sétima. Então, no caso, também é uma sétima maior. Então, esse intervalo vai ser entre as notas Dó e Si. Esse é o intervalo de sétima. Então, nessa aula, a gente vai focar nesses dois intervalos, o de segunda e o intervalo de sétima. Lembrando que a gente vai começar a identificar os graves primeiro, o baixo, depois a gente vai acrescentar os acordes e vai identificar o grave e o agudo separadamente. Então vamos lá, eu vou tocar alguns exemplos, alguns exercícios, usando o intervalo de segunda e o intervalo de quinta. Por que o intervalo de quinta? Porque o intervalo de quinta é um intervalo muito comum. Então, se vocês fizeram a primeira aula, ele já deve ter entrado na mente de vocês o som do intervalo de quinta. Então, a gente só vai acrescentar nesse exercício o intervalo de segunda nesse meio. Então, eu vou fazer a tônica e quinta, a tônica e segunda, e vocês vão tentar acertar que intervalo eu estou tocando. Ok, então eu fiz alguns exemplos usando o intervalo de segunda e alguns exemplos usando o intervalo de quinta. Agora eu vou mostrar para vocês o intervalo de sétima. Então é entre o Dó e o Si. Ele isoladamente é fácil de identificar, mas quando a gente começa a colocar os outros intervalos fica um pouquinho mais difícil. Mas vamos lá para o exercício 2. Então eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou misturar o intervalo de sétima com o intervalo de quinta. E vocês vão identificar quando eu estou fazendo a quinta e quando eu estou fazendo a sétima, que é o intervalo novo. Agora no exercício 3, eu vou colocar os intervalos de sétima, de quinta e de segunda. Ou seja, os dois novos dessa aula, mais o intervalo de quinta, que vai ser a referência de um intervalo que vocês já conhecem, em comparação com os intervalos novos, os dois intervalos novos.
Então, o exercício 3 vai ser intervalo de segunda, de quinta e de sétima. Esses exercícios vão ajudar vocês a assimilarem esses intervalos um pouquinho diferentes. Agora nós vamos para a segunda parte da aula. Então vamos lá, o exercício vai ser assim. A gente vai seguir essa formulazinha que está aqui em cima. E, por exemplo, vai ter tônica, que vai ser Dó. Depois intervalo 1. No caso aqui uma quarta. Aí o intervalo 2, eu posso colocar uma quinta. E voltei para o intervalo 1. Aí nesse mesmo exercício eu vou fazer de novo a tônica. E ao invés da quarta, por exemplo, eu posso ir para a quinta. Aí eu faço outro intervalo. E volto para a tônica. Então, resumindo, vai ser tônica, intervalo, intervalo, tônica. Tônica, intervalo, intervalo, tônica. Então, a primeira análise de tônica intervalo 1 vai ser fácil, porque vocês já fizeram nas outras aulas. O que eu quero que vocês trabalhem é analisar o intervalo 2, para depois voltar para a tônica. Então, o processo vai ser bem simples. O primeiro intervalinho é da mesma forma que a gente está fazendo. Análise tônica e intervalo. Então, não tem nenhum segredo. O segundo, ele não vai ter a tônica antes dele. Então, você vai ter que tentar analisar o som e descobrir que intervalo que é aquele sem a tônica logo atrás. A tônica foi tocada lá no começo. E depois a gente volta para a tônica para finalizar essa sequenciazinha. Então, para o exercício número 4, eu vou usar só os intervalos de quarta e de quinta misturados. Aí depois, nos outros exercícios, eu vou ampliando a quantidade de intervalos. Então, vamos lá para o exercício número 4. Agora, para o exercício 5, eu vou acrescentar mais intervalos. Então, eu vou usar o intervalo de terça, quarta, quinta e sexta. Ou seja, todos eles, menos os novos que a gente viu hoje, que são segunda e sétima. Então, eu vou usar os intervalos de terça, Dó e Mi. Vou usar o intervalo de quarta. Vou usar o intervalo de quinta. E vou usar o intervalo de sexta. Lembrando que eu estou sempre seguindo essa formulazinha aqui. Tônica, intervalo, intervalo, tônica. Então, os dois primeiros, a análise é mais fácil. O segundo intervalo é um pouquinho mais difícil. E a tônica no final é só para finalizar essa sequência. Aí quando eu repetir a tônica de novo, já está na outra sequência, ou seja, uma outra linha para você identificar. Então vamos para o exercício número 5.
Então, resumindo, nós aprendemos hoje os novos intervalos de segunda e de sétima e aprendemos a usar os intervalos sem a referência da tônica. Então, isso é um passo muito importante para quem quer praticar o ouvido para identificar alguns acordes. Na próxima aula, nós vamos ver esses intervalos diferentes e os intervalos sem a tônica com os acordes da mão direita junto. Mas para essa aula, eu quero que vocês foquem bastante no intervalo isolado grave. Depois a gente vai acrescentar os acordes e vai tentar analisar o que está acontecendo. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de fazer os exercícios e até a próxima.